Boa tarde, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nossa aula gravada vai ser de português, tá bom? Antes de começar um bloco novo, eu preciso terminar com vocês uma atividade que não deu tempo ontem na nossa aula ao vivo de português, tá bom? Essa atividade tá aqui no final da página 60, tá? Então, nós fizemos o exercício 3, ficaram faltando o 4 e o 5, tá? O exercício 4 tem uma tabela, eu vou tampar aqui, ó, para focar só no 4. O exercício 4 tem uma tabela com várias palavras, né? Cada linha são as palavras de um grupo, tá? Então, primeiro, o que vocês vão fazer? Ler as palavras de cada grupo em voz alta. Porque em cada grupo tem uma palavra intrusa, uma palavrinha onde a letra S tem um som diferente das outras palavras daquele grupo, tá? O que vocês vão fazer? Achar essa palavra e circular, ou melhor ainda, pintar, tá bom? Vou dar um exemplo fazendo aqui no grupo A. Olha só. Vou ler as palavras do grupo A. Massa, pêssego, pressa, liso e missa. Bom, como vocês podem perceber, todas as palavrinhas aqui do grupo A são escritas com dois S's, menos a palavra liso, onde S tem o som de Z, liso. Por isso, eu circulei a palavra liso, tá? Então, nos outros grupos, vocês vão localizar as palavras intrusas e circular também. Para isso, precisa fazer a leitura em voz alta. Só assim vocês vão conseguir descobrir o som diferente, tá? Logo embaixo, no exercício 5, vai pedir para vocês explicarem por que aquelas palavrinhas que vocês pintaram no exercício 4, por que elas são intrusas? Por que elas não fazem parte daquele grupo, tá? Então, aqui, no caso da palavra que eu pintei no grupo a minha explicação foi essa aqui, olha só. Liso tem som de Z. As outras palavras têm SS. Então, essa foi a minha explicação. Por que eu pintei a palavra liso? Por que ela foi intrusa naquele grupo, tá bom? Vocês vão descobrir quais são as intrusas nos outros grupos e me explicar por quê. Qual é o som que é diferente? O que vocês observaram na escrita que fez vocês acharem que essa palavra é intrusa naquele grupo, tá bom? Logo em seguida, tem uma atividade para vocês fazerem que eu tenho certeza que vocês vão amar, que é uma produção de texto, na verdade, une texto e desenho. Vocês viram, né, que desde sexta-feira nós comentamos bastante sobre as tirinhas, que são um tipo de história em quadrinho. Chegou a hora de vocês produzirem a tirinha de vocês, tá bom? Então, algumas características da tirinha. Primeiro, é uma história em quadrinhos, mas não pode ter muitos quadrinhos. Ela pode ter 3 ou até no máximo 4 quadrinhos, tá bom? Vocês podem utilizar o texto em balões de fala ou dentro do próprio quadrinho do texto, tá? Se vocês quiserem lembrar algumas formas de usar o texto nas tirinhas, vocês podem voltar nas tirinhas que nós estudamos desde a página 55. Olha só, na tirinha da Lola e da Juju, o texto veio nos balõezinhos, né? Na tirinha das lâmpadas, teve texto no balãozinho, mas também teve texto fora do balãozinho. Esse texto fora do balãozinho é uma fala do narrador, alguém que está contando aquela história, tá bom? E na tirinha do Eric, olha só, o texto veio dentro de quadrinhos, tá bom? Então, vocês têm que ver qual que é o objetivo de vocês com a tirinha, se é o personagem de vocês que tá falando, se é um narrador que tá contando a história, para decidir se esse texto vai vir no balãozinho ou não, tá bom?
Nessa tirinha, ou vocês podem inventar personagens, ou vocês podem fazer uma tirinha com um personagem que já existe, por exemplo, da Turma da Mônica. Se você quiser usar um personagem da Turma da Mônica numa história criada por você, você pode, tá? E é claro, né, como vai usar desenho nessa atividade, o ideal é que vocês produzam ela numa folha de sulfite ou num caderno de desenho. Produza a tirinha, tá bom? Com título, um nome para sua história, bem bonitinho. Se vocês quiserem, né, pintar, mas também tem historinhas que são preto e branco, então eu não vou limitar a criatividade de vocês nesse ponto, podem ficar à vontade, mas é importante que vocês me mandem uma foto para eu ver se vocês compreenderam as características das tirinhas, tá bom? Bom, feita a produção de texto da página 61, vem a tarefinha de casa para a gente finalizar o nosso bloco, tá? Então, eu vou marcar com círculo os exercícios que vocês precisam fazer. Primeiro vai ser o exercício 1. No exercício 1, vocês vão inventar mais um quadrinho para a tirinha do Adão. A tirinha do Adão, gente, é aquela tirinha das lâmpadas, tá? Então, vocês vão inventar mais um quadrinho. A história terminou assim, né? E assim ele mudou de ideia. Então, vocês lembram que ele ficava reclamando, né, sobre ser uma lâmpada ou sobre ser uma ideia, até que ele se apaixonou e assim ele mudou de ideia. Então, vocês vão criar mais um quadrinho, dando um final para essa história. Como que foi essa mudança de ideia dele? Vocês vão criar, vocês vão imaginar, tá bom? Vocês podem contar o que aconteceu com as lâmpadas e, se quiserem, também podem desenhar balões para as falas. Nesse caso, precisa pintar, tá bom? Porque na orientação do exercício tá pedindo para pintar o seu quadrinho. Bom, aí nós vamos falar um pouquinho sobre a tirinha do Pedro, do Eric, aquele personagem que é fascinado por rock, tá? Então, a primeira pergunta quer saber para vocês escreverem o que fascina você. O que é fascinar, gente? É o que te deixa encantado, entusiasmado, muito feliz. Então, pensa numa coisa que te fascina, que te encanta. E aí, vocês vão escrever para mim o que fascina vocês, tá bom? Logo embaixo, vocês vão desenhar qual que é a sua reação quando acontece isso que te fascina. Então, por exemplo, o que me fascina é assistir um pôr do sol na praia, né? Qual que é a sua reação? Como que você fica, o seu rosto, quando você assiste esse pôr do sol na praia? Você fica com uma cara de apaixonada? Você fica com uma cara de surpresa? Vocês vão desenhar a reação de vocês. Olha só, eu vou mostrar a reação do Eric quando acontece o que ele mais gosta, né? Que é o álbum de músicas do guitarrista dele, né? Quando é lançado. Olha a reação dele, tá? Essa aqui. Então, cada um pensa na sua reação, como você fica quando acontece aquilo que te fascina. E aí faz um desenho bem legal para mim aqui na letra B do exercício 2, tá bom? O próximo exercício, vamos circular aqui, né? Que vocês têm que fazer o 2, o A e o B, tá? E aí, vocês vão fazer o exercício 3 da página 63. Esse aqui é para gravar mesmo a nossa regrinha de M antes de P e B. Então, vocês vão ler as palavrinhas. Lembrem-se da regrinha, né? Quando eu quero o som de em, no meio da palavra, se esse som estiver antes de P ou B, eu vou usar a letra M. Se for antes de outras consoantes, aí eu uso N de navio, tá bom? Completem esse aqui. E por último, vocês vão fazer o exercício 4. No exercício 4, vocês vão ler esse textinho bem pequenininho que tem aqui. E aí, vocês vão procurar no texto
nesse texto, vocês vão procurar uma palavra que tenha C cedilha, uma palavra que tenha C com som de C, então são as palavras que a gente escreve com CE e CI, tá? Uma palavra com S com som de Z, que a gente viu várias palavras desse tipo, então vocês vão ler o texto, procurar uma palavra com S com som de Z e vão escrever aqui para mim, tá? Aí depois, uma palavra com S com som de C. S com som de C é quando tem esse som aqui, ó. Sa, sé, si, só, su. Esse é o S com som de C. Então, vocês vão achar uma palavra assim no texto e escrever para mim também. E por último, na letra E, uma palavrinha desse textinho escrita com 2 S's, certo? Feito isso, esses exercícios aqui 5 e 6 não precisam fazer, tá? E aí nós vamos entrar no bloco 12, uma história intrigante. Os exercícios que eu vou pedir para vocês fazerem do bloco 12 na aula de hoje são só uma abertura, tá? Porque vocês têm esse monte de atividadezinhas aí para concluir. Então, eu vou entrar no bloco 12, na parte do texto. Vocês vão ter bastante coisa para ler, mas é muito importante que vocês leiam com atenção, como eu já disse, façam várias leituras. A nossa apostila trouxe um material bem legal para tornar essa leitura um pouco mais divertida para vocês, mas como o texto ele é bem cheio de curiosidades, eu tenho certeza que vai ser uma leitura muito leve e muito agradável para vocês, tá bom? Então, nós não vamos fazer o bloco 12 todo hoje. Eu vou explicar sobre a leitura, sobre as questões que vocês vão responder, e aí na próxima aula a gente faz as outras atividades do bloco, tá bom? Então, assim, eu vou ler aqui primeiro a introdução do nosso bloco e aí eu vou explicar o que vocês vão fazer, tá bom? O que você considera um fato intrigante, ou seja, difícil de entender e de explicar? Bernardo é a personagem da história que você vai conhecer. Ele foi envolvido em acontecimentos muito estranhos. Será que foram reais? Preste muita atenção na última frase dessa história. Será que você vai descobrir o que realmente aconteceu? Eu não vou contar, vocês vão ter que ler para descobrir, tá bom? Olha só, esse texto, pessoal, ele foi retirado da última página da folhinha, tá? Então, na aula de sexta, nós analisamos somente as tirinhas, né, da última página. Hoje, nós vamos focar nessa seção aqui, ó, a seção cafuné, tá? Tá ampliado aqui o texto que vocês vão ler. Então, a seção cafuné traz um texto que se chama Via Láctea, tá? Como eu já li aqui na introdução, o final do texto, ele traz uma dúvida, né? Fica um mistério no ar. O que será que aconteceu? Então, vocês vão ler o texto, prestem bastante atenção na última frase para vocês poderem descobrir o que aconteceu. Aqui embaixo, ó, tá falando assim, clique aqui. Leia as 3 primeiras partes da história das aranhas em folha.com/folhinha. Essa parte aqui, que traz a continuação dessa história, vocês não vão precisar acessar, né, esse site para vocês descobrirem. A nossa apostila já trouxe tudo em forma de anexos. Muito legal. Então, vocês vão recortar lá no bloco dos anexos, né, as 4 fichas do anexo 4, tá? São essas aqui, ó, Aranhas parte 1, Aranhas parte 2, Meninos em Dúzias, que é a parte 3, e Teia de Aranha, parte final.
Então, essa é a continuação do nosso texto. Precisa ler tudo? Precisa ler tudo para compreender a história e poder responder as questões, tá? Por isso que eu não vou dar o bloco todo de uma vez, porque senão vai ficar muita coisa para vocês fazerem. Eu sei que fica cansativo. Divirtam-se com essa leitura, tá bom? Respeitem o tempo de vocês. Primeiro façam as atividades que eu passei, descansem um pouco e aí vai para a leitura. Se possível, chama um adulto para ler junto, porque aí vocês podem praticar essa leitura em voz alta, como que se lê, pratica a entonação, como eu já falei, quando é ponto de exclamação, quando é ponto de interrogação. Aproveitem esse momento para isso, tá bom? E aí sim, vocês vão responder as perguntinhas que tem na página 66. Todas essas perguntinhas aqui, elas são bem simples, tá? São justamente para vocês treinarem essa habilidade de localizar respostas em um texto, tá? Se vocês acharem mais fácil, numerem os parágrafos para vocês conseguirem se organizar na hora de localizar essas respostas, tá bom? A nossa apostila tá falando para vocês se responderem oralmente, mas como essa aula, né, vai ser gravada, eu gostaria que vocês fizessem o registro dessas respostas, tá? Podem ser respostas mais curtas, mais objetivas, mas façam o registro, tá bom? Para que eu possa fazer a correção e verificar se vocês fizeram a interpretação desse texto corretamente. As respostas vocês não vão achar somente nessa parte aqui, tá? Elas também estão localizadas em toda a continuação desse texto, tá? Que são os nossos anexos, tá bom? Não tenham pressa em me entregar, façam no tempo de vocês, tá bom? E eu quero aproveitar para desejar para vocês na quinta-feira uma ótima provinha de sondagem. Façam com tranquilidade, eu tenho certeza que vocês vão arrasar mais uma vez, né? Que vocês não se cansam de arrasar. Um beijo, gente. Bons estudos!